noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sou Guilherme Salgueiro, farmacêutico aqui no Relacionamento Médico da Connect. Sejam bem-vindos a mais um webinar da série Connect em Foco. Hoje, conto com a presença muito especial da Rafaela Landucci, minha companheira do dia a dia. E aí, Rafa, como que você tá? Boa noite. Boa noite, Gui. Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam animados para esse webinar de hoje, que tem um tema bem interessante, né? Que eu acho que é a base de tudo, né? Quando a gente pensa sobre cannabis medicinal. Isso é verdade, isso é verdade. É aquele ponto, quando a gente vai contar uma boa história, a gente tem que sempre ter uma boa introdução. E para ajudar a gente a contar essa história, nada mais, nada menos que o Dr. Jairo Coutinho, psiquiatra no Rio de Janeiro. Tudo bem, Dr. Jairo? Como o senhor está? Tudo bem, Guilherme? Tudo bem. Como que o senhor está nessa noite? Está animado para a nossa aula? Não, eu estou animadíssimo, né? Porque eu acho que vocês foram muito felizes na escolha da questão da homeostase para conversar sobre o sistema endocannabinóide. Na verdade, vocês foram no ponto da essência dele, né? Que é realmente a questão da homeostase, a capacidade que ele tem de autorregular os nossos processos. Com certeza, com certeza. Dr. Jairo, fica à vontade, o palco é todo seu. A gente pode já começar a aula. Bom, primeiro, boa noite para você, para a Rafaela também, né? Cumprimentar vocês pelo belo trabalho que têm feito. E boa noite, pessoal, como você mesmo introduziu. Bom, o que nós vamos tentar aqui, um breve passeio sobre o tema, é conversar sobre exatamente como que o sistema endocannabinoide é responsável para a homeostase humana. Dividir a nossa conversa em alguns pontos. Primeiro, sobre a questão do homeostase, que é o segredo da vida. Um pouco sobre o sistema endocannabinoide. Uma pequena discussão sobre homeostase e alostase. Depois, alguns casos bem típicos, interessantes, para a gente ver o que pode ocorrer com o sistema endocannabinoide em desequilíbrio e, finalmente, uma breve passagem sobre os fitocannabinoides na homeostase humana. Bom, a primeira noção que eu queria compartilhar é que a homeostase é a essência da vida. É justamente essa capacidade que temos seres vivos de receber estímulos, modificar, fazer processos internos, né? Seja receber nutrientes, fazer o anabolismo, o catabolismo, receber também a luz e outros insumos, transformar depois em produtos e, ao mesmo tempo, garantir a vida, garantir que ele se permaneça em equilíbrio e, ao mesmo tempo, seja capaz de reproduzir isso. Então, é uma singularidade que define o ser vivo, essa capacidade de regular o seu meio interno, independente de qualquer outra ação. Inclusive, do ponto de vista filosófico, um filósofo como Edgar Morin tem uma formulação que eu acho muito interessante, que define o ser vivo é o computo ergo sum, ou seja, ele existe, ele é ser, porque ele tem a capacidade de reagir aos estímulos externos e manter-se equilibrado. Bom, avançando um pouco na nossa conversa, apenas uma noção do diálogo entre duas células, né? Da célula sinalizadora, porque eu tenho a célula isolada, que é capaz de fazer a homeostase, mas eu tenho a célula em organismos multicelulares, né? E como é que funciona isso aqui, que tem muito a ver com o nosso sistema endocannabinoide. Tem uma célula sinalizadora, ela emite uma molécula, né? No caso, nós vamos conversar sobre neurotransmissores, e essa molécula, ela chega no receptor da célula-alvo e promove uma interação com a célula-alvo. Né? Então, nós temos a célula sinalizadora, a molécula, que é essa informação que vai para outra célula, temos um receptor na célula-alvo, e daí, então, nós temos um diálogo celular que garante um organismo multicelular. Só para ter uma ideia, esse diálogo, por exemplo, dos neurônios, nós temos 86 bilhões de neurônios que fazem isso, exatamente esse diálogo, o tempo todo. Bom, agora vamos avançar no sistema endocannabinoide propriamente dito, conversando sobre os receptores, sobre algumas moléculas que são sinalizadoras, enzimas, e mais um pouco sobre as funções do sistema. A primeira noção do sistema é o seguinte: é uma descoberta recente. Na verdade, enquanto sistema, ele foi formulado por Rafael Merlan em 1992. Rafael é um bioquímico búlgaro, morreu até, lamentavelmente, ano passado,
mas ele pesquisando já sobre por que é que os derivados da cannabis agiam, né? Uma pesquisa começou, inclusive, há muito tempo atrás, né? O Berrolan começou essa pesquisa em 1964, quando ele descobriu as moléculas que estão na cannabis, e a partir daí ele se colocou a seguinte pergunta: por que essas moléculas que estão na cannabis, por que elas são capazes de atuar no nosso organismo, né? Apenas como ilustração, é o sistema de 92, mas o sistema circulatório vem de 1578, e o endócrino também já de 1905, para a gente ter uma ideia de como é que a ciência vem evoluindo. E o que se descobriu? Se descobriu que nós temos receptores que foram denominados receptores canabinoides, claro, muito em função, prestigiando a planta que gerou, que motivou a pesquisa, CB1, que estão aqui, que tem todo o sistema nervoso central e periférico. O receptor é um ponto no qual uma substância se liga no nosso organismo, né? Tipo, até para clarear, né? Eu tenho a dor, o analgésico vai no receptor da dor e neutraliza. Então, tem o receptor CB1, que tem todo o sistema nervoso central e periférico. E o receptor CB2, que está em todo o sistema imunológico. Então, algo muito presente mesmo no organismo. Não só os humanos têm, não. Todos os vertebrados têm esse sistema endocannabinoide formado por esses receptores. E as pesquisas indicam que desde o primeiro animal surgido, que é a hidra, há 500 milhões de anos atrás. Ou seja, é algo realmente muito fundamental para a sobrevida dos animais. Muito bem. Qual é a função dele? Qual é a dinâmica interna dele? E aí nós vamos ver. Eu tenho um neurônio. O neurônio ele manda informação, quando nós vimos uma célula que manda uma informação, uma sinalização através de uma molécula, um neurotransmissor, né? Seja dopamina, que é o responsável pelo prazer, seja glutamato, ou seja adrenalina, que coloca a gente em alerta, e no exagero pode colocar a gente também estressado, manda por um outro neurônio, formando então uma comunicação, animando um determinado circuito. O muito interessante, realmente, esse que define essa capacidade do sistema endocannabinoide, que ao receber esse estímulo aqui, esse neurônio produz uma mensagem de retroalimentação, uma mensagem de feedback, uma mensagem que busca o equilíbrio, ou seja, ele busca equilibrar, evitar o excesso de descarga daquele determinado neurotransmissor. No caso, por exemplo, da adrenalina, compensar e evitar que é uma resposta natural de alerta se transforme num problema como um estresse, né? Essa molécula que faz o retorno, essa molécula sinalizadora, são duas moléculas hoje reconhecidas internacionalmente pelos organismos de farmacologia, que é a anandamida, tem um nome grandão aqui, araquinodaetalamida, mas vamos simplificar como anandamida, que em sânscrito quer dizer, uma língua hindu, quer dizer plena felicidade. Aqui meio que um respeito e um marketing, né, para dizer que a anandamida traz a plena felicidade, como nós vamos ver mais à frente, como a cannabis também pode trazer. E a outra molécula, o 2-AG. Né? Essas são as duas moléculas reconhecidas como sinalizadoras nesse processo de retroalimentação, de equilíbrio, de homeostase. Outras existem também, mas não são ainda reconhecidas como moléculas de retroalimentação. Bom, vamos agora à intimidade, né? Vamos à conversa desses neurônios. Como é que se dá essa conversa? Eu tenho aqui um neurônio chamado pré-sináptico, quer dizer, aquele que emitiu aquela informação, que emitiu um neurotransmissor, que vem e atinge a membrana do neurônio pós-sináptico. Aí acontece um fenômeno interessantíssimo. Na hora que esse neurotransmissor encosta nessa membrana, esse neurônio que está recebendo a informação começa a produzir uma substância que é chamada endocannabinoide, quer dizer, anandamida e 2-AG, para poder fazer o processo de homeostase, para equilibrar, para avisar o neurônio anterior, chega, está de bom tamanho, vamos ficar por aqui mesmo.
E esse processo em que esse neurônio pós-sináptico produz o endocannabinoide é através de enzimas de síntese. A NAP, que é uma enzima, tem também um nome grande, araquidinoil, tá? A NAP, que é capaz de sintetizar e produzir a anandamida. E a outra enzima, que é o diacilglicerol lipase, o DAGLI, que é capaz de produzir o 2-AG. Bom, produziu. Esse endocannabinoide volta e entra em contato lá com o receptor CB1, nesse caso, né? Poderia ser também um CB2, vai entrar em comunicação com esse receptor CB1 e pronto. E acontece um fenômeno interessantíssimo. Ao fazer isto aqui, essa célula pré-sináptica, ela começa um processo de sinalização interna e inibe a polarização, quer dizer, inibe a entrada de cálcio, ou seja, bloqueia a emissão de mais neurotransmissores. Esse é o processo que regula o equilíbrio, ou seja, o endocannabinoide produzido pelo pós-sináptico é capaz de gerar uma cascata de transformações ou de sinalizações na célula pré-sináptica, inibindo a entrada de cálcio, ou seja, despolarizando aquela célula e inibindo a produção das vesículas, né, que tem neurotransmissor, a emissão, na verdade, de neurotransmissores que estão acumulados naquela vesícula. Pronto, entrou em equilíbrio. Ou seja, eu tive uma descarga de um neurotransmissor, mas também, por esse processo de retroalimentação, evitei que continuasse uma descarga maior e estressasse, colapsasse o meu neurônio pós-sináptico. Aqui isso ocorre, aqui vem aqui uma ilustração, por exemplo, com isso, se eu tiver uma produção de glutamato, através dessa retroalimentação, dessa homeostase, eu inibo a produção do glutamato, do GABA, butírico, da serotonina, da dopamina, da noradrenalina e da acetilcolina, ou seja, eu produzo esse fenômeno da equilíbrio, da autorregulação no diálogo entre os neurônios. Aqui está a essência mesmo, a intimidade do que é o processo do sistema endocannabinoide. Bom, nós vimos uma sinalização chamada retrógrada, né? Esse neurônio pré-sináptico emite um neurotransmissor, ele libera um neurotransmissor, emite, ele libera, que está acumulado nele, chega no pós-sináptico e aqui a anandamida, um endocannabinoide, vem como resposta e promove, então, aquele equilíbrio, impedindo, limitando a descarga de mais neurotransmissores. Esse é um tipo de transmissão. Outro tipo de transmissão também que a gente tem que registrar, muito importante, é a transmissão não retrógrada. Quer dizer, eu recebo uma descarga do neurotransmissor, eu produzo um endocannabinoide, esse endocannabinoide é capaz de agir também no receptor CB1 do meu próprio neurônio pós-sináptico ou em outros receptores, como TRPV1, os receptores de potencial valinóide, que tem muita importância em relação com temperatura, dor e vai para aí afora. Então, esse é um tipo de sinalização também. Outro tipo, veja bem, sempre buscando a homeostase, sempre buscando o equilíbrio. Outra sinalização é uma sinalização através de astrócitos, quer dizer, um neurônio pré-sináptico emite uma descarga de um determinado neurotransmissor e é produzido o endocannabinoide e vai na glia, os astrócitos, e produz uma inibição, né, de um processo, ou seja, inibição, produz a autorregulação do diálogo dos astrócitos também, que isso daqui tem importância essencial na gliotransmissão e em processo degenerativo e de inflamação neuronal, que nós vamos ver mais à frente. Bom, está aqui um pouco como é que se dá esse diálogo e as diversas formas de diálogo entre os neurônios através do sistema endocannabinoide, buscando o equilíbrio. Mas a coisa é mais complexa, né? Não vou nem avançar em toda a complexidade, porque também se descobriu que além do CB1, do CB2, tem receptores aqui acoplados à proteína G, né? E aqui um pouco, por exemplo, receptores que regulam o GPR, regulam o sistema nervoso, faz o controle imunológico, outras funções,
celulares. Tem receptores opioides, que têm um papel gigantesco, importantíssimo em relação à questão da dor. E lembrar também que esses receptores opioides não reagem apenas aos opioides externos, farmacológicos, né? Ele reage a opioides já produzidos pelo próprio organismo, como as endorfinas, né? Tem receptores serotoninérgicos, que tem muita importância na regulação do humor, e aqui está um pouco a explicação do papel do sistema endocannabinoide na regulação do estresse e do humor nas depressões. Tá? Tem receptor de adenosina, está aqui, de adenosina, que são capazes de regular o fluxo sanguíneo, modular a liberação de neurotransmissores, modula também a questão do sono da vigília. Né? Tem canais iônicos, esses canais de potencial transitório, que eles, por exemplo, regulam a temperatura, a resposta à dor. E, finalmente, aqui apenas como exemplo, para a gente fazer uma passagem, receptores nucleares, que são responsáveis pela transcrição genética na reprodução celular. Aqui eu botei o estudo de Harvard, na qual está mais detalhado, são páginas e páginas, que fiz apenas um resumo para a gente poder conversar. Bom, o pesquisador Vincenzo Di Marzo, italiano, em 1998, ele conseguiu uma síntese muito interessante do que das funções e da capacidade do nosso sistema de canabinoide. Ele resumiu nas seguintes funções: comer, o sistema controla o apetite, a ingestão, o metabolismo energético. Dormir, ele ajuda a regular o sono, a sedação, a recuperação muscular, ajuda no relaxamento, na analgesia, no prazer, do estresse. Não esquecer que eu queria valorizar um pouco mais, que é na eliminação de memórias aversivas. Por exemplo, a gente tem uma experiência negativa na vida, né? A gente precisa esquecer, precisamos superar essa memória negativa, né? Que a gente sofreu, um estresse, né? E o sistema endocannabinoide ajuda a superar, a eliminar as memórias aversivas. E também a outra função que ele identificou é no sentido da neuroproteção, da imunossupressão, do estresse oxidativo e integridade epitelial, daí a importância do sistema canabinoide na pele, no osso, né? E no sistema ósseo. Eu vou andar um pouco mais depressa, senão eu estouro o tempo. Bom, aqui as duas questões colocadas, que é a homeostase, que a gente já viu, que é a estabilidade do sistema, manter a célula e os sistemas em equilíbrio, e a alostase. Se eu saio da homeostase, o meu organismo responde buscando um ajuste orgânico para eventos previsíveis e imprevisíveis. Então, nós vamos agora conversar sobre esses dois momentos, né, de equilíbrio e de provocação de uma resposta para retomar o equilíbrio. E aqui, um pouco, como é que o SEC, que é o sistema endocannabinoide, ajuda a manter a homeostase. Vamos dizer, eu tenho mudanças ambientais, né, temperatura, né? Agora a gente viu essas alterações climáticas, né? Então, calorão danado, estresse mental, estresse físico. O meu sistema, o nosso sistema endocannabinoide, responde produzindo anandamida e 2-AG, que vão se ligar ao CB1 e ao receptor CB1 e CB2 para manter o equilíbrio. Dessa forma está mantida o equilíbrio. Ao contrário de quando ocorre um estresse físico e mental, mudanças ambientais, quando eu não tenho uma ação do receptor CB1, CB2 bloqueado ou impedido por algum motivo, aí eu já tenho aqui o desequilíbrio. Esse sistema endocannabinoide equilibrado controla o estresse, as emoções, controla a dor, memória, aprendizado, apetite, neuroproteção, temperatura corporal, ajuda a plasticidade neuronal e vai por aí afora. Ou seja, em equilíbrio, o CB1 e o CB2 estão trabalhando. Em desequilíbrio, eu não tenho essa participação dos receptores CB1 e CB2. Agora, uma pequena passagem com o SEC em equilíbrio no sistema neurológico funcional. Vocês vão entender a importância dele. O sistema endocannabinoide controla a neuroinflamação, controla a excitosidade,
controla o estresse oxidativo. Quando ele está em desequilíbrio, ele produz doenças neurodegenerativas. Aqui estou fazendo esse registro, até porque epilepsia, Alzheimer, doença de Parkinson, enxaqueca, autismo, esclerose múltipla, lateral amiotrófica ou esquizofrenia, são exemplos de doenças que são provocadas por um SEC em equilíbrio, ou seja, está faltando aqui a anandamida e 2-AG. E aí essa neuroinflamação crônica está localizada nos astrócitos, na neuroglia, portanto, desenvolvendo neurodegeneração e morte neuronal, que é o responsável por essas doenças. Bom, vamos lá agora, 3 exemplos que eu escolhi para conversarmos sobre doenças em consequência do SEC em desequilíbrio, até por causa do grande demanda que nós temos hoje, do estresse, da dor. A infinidade de pessoas que nos procuram hoje realmente tem estresse e dor como as questões principais, e vamos conversar um pouco sobre a convulsão e o papel da convulsão na história do sistema endocannabinoide. Bom, sobre estresse, aqui é uma matéria psiquiátrica, senso estrito, vamos dizer assim, né? Eu tenho um estresse, seja ele qual for, emocional, físico, né? Mas estou estressado, um estresse crônico, né? Qual é a neurofisiologia dele? Como é que ele se dá? Eu tenho uma região aqui no cérebro, que é o hipotálamo, ele registra esse estresse, ele aciona a hipófise, no caso a adenohipófise, que produz a CTH, que vai lá na suprarrenal ou adrenal, e, como consequência, tem uma hiperprodução do cortisol, né? É o chamado eixo HH ou HPA, hipotálamo, pituitária, adrenal. Essa produção, e aí vem uma demonstração dos mecanismos do sistema endocannabinoide, essa produção excessiva de cortisol aumenta a enzima que é inibidora ou metabolizadora dos endocannabinoides, por exemplo, aqui a FAH. Essa enzima, ao ser ativada, ela provoca a diminuição da anandamida, né? Acho que eu esqueci até de referir, além das enzimas sintetizadoras, né, dos endocannabinoides, nós temos enzimas que são metabolizadoras dele, a FAH e a MAGE. A FAH é que metaboliza a anandamida e a MAGE, o 2-AG. Consequência dessa metabolização, dessa destruição, na verdade, desse aumento da FAH, é a diminuição da anandamida. Então, por diminuir a anandamida, eu acabo entrando em estresse. Então, nós podíamos tranquilamente resumir que é a diminuição da anandamida provocada pelo aumento da enzima metabolizadora, que é responsável pelo estresse. E no caso aqui, o estresse crônico. Aí vem as consequências, pressão arterial, etc. Bom, esse caso aqui é interessantíssimo. Essa senhora Joy é uma irlandesa, se não me engano, e ocorreu um fenômeno. Ela faz cirurgia, quebrava perna, braço, tinha fraturas e não sentia dor. Olha só. Não, e começou a se pesquisar. Por que essa senhora não sente dor apesar disso, né? Aí, vamos lá, vamos tentar entender esse mecanismo da dor, como é que ele funciona, né? Eu tenho aqui um órgão periférico, uma pele, um órgão, né? Quando eu tenho uma injúria periférica, vem um sinal da periferia, chega na medula, que emite um sinal ascendente que vai lá no cérebro. Nesse momento é que eu percebo que eu estou com dor, né? Eu piquei meu dedo, eu respondo automaticamente, tirando o braço daquele local. Mas só vou perceber dor quando esse sinal, quando essa informação chegar no meu cérebro. O que se sabe é que todo esse sistema, da periferia até a medula, o primeiro circuito, o segundo circuito, da medula até o cérebro, é riquíssimo no receptor CB1. Então, o sinal vem, o receptor CB1, o sistema endocannabinoide, regula para diminuir a intensidade daquele sinal, sobe
diminuindo a intensidade do sinal, o cérebro responde, tentando diminuir também a intensidade do sinal, e aí fica esse fenômeno da dor controlado ou não. Né? O que se descobriu? O que essa senhora permitiu se descobrir? Que ela tem uma mutação genética. Nessa mutação genética, ela não tem a FAH, ou seja, ela não tem a enzima metabolizadora da anandamida. Então, com essa mutação, a FAH não funciona nela, ela, então, tem uma alta taxa de anandamida. Então, ela não sente dor, mesmo em cirurgias, mesmo em fraturas. Por quê? A mutação genética neutraliza a FAH e aumenta a taxa de anandamida funcionando em todo o circuito. Então, apesar da injúria, apesar da fratura, ela não percebe, ela não sente a dor. Então, é uma demonstração de uma função do sistema endocannabinoide aqui, evidenciando bem o papel dessa enzima metabolizadora da FAH. Errei. Vou voltar. Como é que eu volto? Opa, me atrapalhei. Rapidinho, doutor Jairo. E o que eu faço agora? Eu errei, eu saí da apresentação, eu vou voltar para a apresentação, não é isso? Isso. Estou voltando. Pessoal, se desculpe, mas eu avisei todo mundo aqui que eu sou analfabeto digital. Digital, pelo menos, tem. Não se preocupa com isso, Jairo. Isso é o de menos. Certo. Você está dando uma super aula. A aula está sendo um baile. Ela está sendo psicoterapeuta agora. Agradeço. Pronto, cheguei. Chegou aí? Cheguei. Foi, está perfeito. Perfeito. Então, aí a convulsão, por que eu destaquei a convulsão? Primeiro, que ela elucida bastante a dinâmica do sistema endocannabinoide. Segundo, que eu quero fazer devemos sempre fazer uma homenagem a Elisaldo Carlini, que morreu há 2 anos atrás pela Covid, mas ele, desde 64, na Unifesp, ele pesquisava a função dos derivados da cannabis na convulsão. Então, uma pessoa que merece todo o nosso respeito, quando sempre a gente deve manejar, como também o padre Ticão, que foi um companheiro dele nessa jornada. Elisaldo Carlini foi companheiro também de troca de informações científicas com o Merrolan, que levou de 64 até 92, quase 40 anos, para descobrir o sistema endocannabinoide. Muito bem. Eu tenho aqui um neurônio, ele emite um neurotransmissor que é dos mais presentes no organismo, o excitatório, que é o glutamato, ele ativa esse neurônio pós-sináptico. Bom, esse é o primeiro ato, né? Esse neurônio que recebe a carga, ele vai produzir, de um lado, a anandamida, e de outro lado, a 2-AG, como a gente já viu, e vai mandar como resposta de retroalimentação para diminuir a carga de glutamato. Consegue, porque ao fazer isto, inibe a entrada de cálcio, portanto, limita a emissão das vesículas de glutamato. Esse é o equilíbrio, que funciona normalmente. Mas pode haver um fenômeno da hiperexcitabilidade glutamatérgica, ou seja, eu posso ter uma descarga que se mantém presente, ativando os meus neurônios, e, como consequência, eu posso ter uma crise convulsiva, que nada mais é do que uma ativação simultânea de bilhões de neurônios que fazem os espasmos musculares característicos da crise convulsiva. Bom, o que se descobriu também, além das pesquisas de Elisaldo Carlini? Houve uma substância que mais ou menos entrou no mercado, se não me engano, em 94, foi descoberta, rimonabanto, mas em 2006 foi retirado do mercado. O rimonabanto, inicialmente, ele foi utilizado para anorexígeno, para emagrecer, né? Mas como ele desenvolveu psicoses, ideação suicida, pessoas suicidaram a partir do uso do rimonabanto, ele foi tirado do mercado. Mas nisso permitiu uma constatação muito importante. Utilizaram o rimonabanto em ratos e verificaram que o rimonabanto inibe o CB1. Olha só o que aconteceu. Veio um processo excitatório, uma convulsão. Processo excitatório, uma convulsão. Processo excitatório, convulsão.
Ou seja, ativou convulsão nesse experimento, demonstrando que na convulsão há claramente uma perturbação do sistema endocannabinoide, especificamente impedindo a ação do CB1. Bom, levantamos o problema, discutimos as hipóteses, vamos agora tentar descobrir também soluções. Né? Nessa momento agora, nós vamos conversar sobre o que motivou, inclusive, as pesquisas, que foi a ação dos fitocannabinoides, quer dizer, dos canabinoides produzidos pela cannabis no processo da homeostase humana. Primeiro, apenas uma recordação, a função dos fitocannabinoides, dos canabinoides que existem nas plantas, na cannabis, é conhecida da medicina há 5.000 anos. Né? O médico chinês, Shenang, ele receitava o chá da cannabis para relaxar. Né? Só para a gente comparar, temos 5.000 anos de conhecimento dessa capacidade de relaxamento e os chamados psicofármacos têm apenas 100 anos. Muito bem. E ficou uma pergunta, né? Como é que funciona isso? Porque se descobriu que na cannabis, na flor, exclusivamente na flor feminina, tem um tricoma, que é uma bolinha, um pelinho, que é, na verdade, uma glândula, e dentro dessa glândula tem mais ou menos 600 moléculas diferentes, que são chamadas de fitocannabinoides. Tem os fitocannabinoides propriamente ditos, CBD, THC e outros, os terpenos, que são aqueles que dão odor às plantas, que fazem com que as plantas possam atrair insetos polinizadores e reprimir os insetos predadores, flavonoides, que dão cor às flores, também tem uma função fundamental. Flavonoide muito conhecido nosso, por exemplo, que tem no cacau, né, que a gente come o cacau, o flavonoide de cacau ativa a dopamina, acaba a gente comendo mais cacau e depois brigando com a balança. Né? Essa que é a verdade. Muito bem. Por que eles podem ajudar a equilibrar o sangue? Quando eu tenho mudança ambiental, estresse, ou estresse mental ou físico, produz anandamida e 2-AG, está aqui, CB1 e CB2, entre ação. Entretanto, em certas circunstâncias, eu preciso de um aporte maior de fitocannabinoides para ajudar a manter o equilíbrio, ou seja, o CBD e o THC e outros fitocannabinoides, eles vão ajudar a ação da anandamida e do 2-AG, promovendo a homeostase. E qual é a intimidade? Vamos desse funcionamento. De novo, vamos voltar àquele neurônio lá primeiro que a gente viu. Eu tenho um neurônio pré-sináptico, ele emitiu uma vesícula de neurotransmissor, chegou no pós-sináptico, né? As enzimas produtoras, né? Sintetizadores produziram o endocannabinoide, foi para o receptor CB1, inibiu o cálcio. Muito bem. Mas também eu tenho enzimas que são degradadoras, que metabolizam os endocannabinoides. E aqui vamos ver a diferença de ação entre o CBD e o THC. O CBD, ele age inibindo a ação da FAH. Ou seja, se ele inibe a ação que destrói a anandamida, ele aumenta a quantidade de anandamida, portanto, ele ajuda a homeostase, ajuda a equilibrar. Daí que ele tem uma função fundamental nos processos de estresse, né? Com toda certeza o CBD tem uma grande ação, regulação de sono e vigília, e vai por aí fora. O THC, que é outra molécula, que é a molécula responsável por efeitos psicodislépticos, psicotrópicos, que existe na planta, já tem uma outra função, é uma outra modo de ação. O THC é uma molécula muito parecida, muito semelhante à anandamida. Então, ele já se liga diretamente ao receptor CB1 e, então, se soma, produzindo a homeostase. Então, é como se tivesse uma ação dupla, né? Quando você utiliza o THC. Você, ao mesmo tempo que você tem a ação do endocannabinoide, você tem uma soma com o THC de ação no CB1, promovendo, portanto, a homeostase. Né? Os compostos chamados full espectros têm THC e tem CBD. Consequência dessa ação, seja do CBD indiretamente, seja do THC diretamente, chamado agonista parcial,
é que diminui o glutamato, diminui a GABA, diminui a serotonina, a dopamina, a noradrenalina, ou seja, diminui a emissão desses neurotransmissores, trazendo de volta o tema da nossa conversa, que é a homeostase. Agora, meio que para finalizar, a gente não tem só CBD e THC, tem muito mais. Tem também outros fitocannabinoides, como CBG, como CBN, CBC, o THCV, a tetraidrocannabivarina, né? Não vou ler aqui as ações, mas apenas aqui uma dica, né? A gente se aprofundar em outras oportunidades, uma mesma leitura, né? De que os fitocannabinoides têm uma riqueza gigantesca, que cada vez mais são produzidas plantas, flores com capacidade maior de ter esses fitocannabinoides presentes e, assim, melhorar a qualidade dos fármacos que a gente utiliza, e aí é a especialidade do nosso querido Guilherme, da Rafaela, que é indicar como é que está esses fármacos nas apresentações, no seu modo de ação. Isso aqui, esse conjunto de fitocannabinoides, junto com os terpenos, junto com os flavonoides, são capazes de produzir um efeito muito interessante, chamado efeito entourage, o efeito comitiva. Ou seja, se juntar eles, fitocannabinoides, terpenos e flavonoides, o nosso preparado vai ter uma ação que é maior do que a soma matemática das partes. Vai ter uma ação global, produto dessa interação de todos esses canabinoides. Daí que, nos tratamentos, o que se sugere é justamente a gente buscar esse efeito entourage ou comitiva para potencializar a ação do nosso trabalho. Para finalizar, aqui a doutora Paula Pineda é uma genial, uma pesquisadora na Colômbia. As palestras dela são interessantíssimas, os textos dela, ela sempre termina as palestras com esse obrigado pela atenção, né? Mas com o nosso querido Heinz, que mais que nunca está presente quando diz que o correto nem sempre é popular, e o que é popular nem sempre é correto. E que uma coisa que nos fascina, me fascina, inclusive, é que o mistério é a coisa mais bonita que nós podemos experimentar. É a fonte de toda a arte e toda a ciência verdadeira. Bom, era isso que eu queria conversar com vocês nesse momento, e agora me colocar à disposição para conversar, e eu vou parar o compartilhamento. É isso, meus técnicos? Exatamente. Pronto, parei o compartilhamento. Estamos em tela. Todos nós estamos de volta em tela. Mas eu não estou me vendo, não. Você me Não coloca aí. Está aparecendo no notebook? Agora achei. Perfeito. Entrei homeostase. Com a ajuda do canabinoide Guilherme e Rafael. E do pessoal da técnica. São os meus analistas. Mas vamos lá, gente. Estou aqui à disposição para a gente conversar. Doutor Jairo, sua aula, como sempre, fenomenal. Eu gosto muito da didática do senhor. Alguns pontos que eu anotei ao longo, à medida que você foi falando, é sempre legal a gente relembrar sobre essa parte realmente do início da vida na Terra, né? Porque sempre, quando a gente vai começar a fazer os nossos estudos, pelo menos eu e a Rafa, quando a gente começou a estudar sobre cannabis, quando a gente começou a entrar nesse mundo, sempre surge aquela dúvida: o que surgiu primeiro? O sistema endocannabinoide ou a cannabis? Como que a gente vai... Que dia que a gente vai chegar nessa resposta, a gente não sabe. Mas o legal é que cada vez mais a gente tem notado a importância dessa planta na qualidade de vida dos pacientes. O mar de canabinoides que a gente tem hoje disponíveis para poder iniciar um tratamento para um paciente, e como a gente pode ajudar esse paciente no processo de reequilibrar o sistema endocannabinoide dele, e principalmente falando sobre essas questões mais parecidas de molécula, né? Essas moléculas análogas que a gente chama, anandamida com THC, 2-AG com CBD, são pontos muito interessantes que cada vez mais a gente precisa ressaltar, né, Rafa? Sim,
Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que o Jário tocou num ponto que é super importante, né? Que é referente à história que você comentou, Gui, que mostra essa ancestralidade, né, em relação à planta. E aí, só depois de muito tempo, a gente descobriu, né, todo esse sistema, todas essas moléculas e tudo mais. Então, antigamente já se sabia, né, parcialmente pelo menos, né, dos benefícios dela, de como se utilizar, como se extrair, né, de uma boa forma. E aí isso, né, foi elucidado finalmente pelo Mechula. Não, eu vi um estudo que eles descobriram que a planta surgiu há 12 milhões de anos atrás no Himalaia, no Tibete, né? E que nós, os humanos, vem cultivando ela há 12 mil anos. Claro que no início, provavelmente, foi uma fogueirinha lá que fazia com fogo, botaram a cannabis, emanou aquela fumaça, o pessoal começou a se sentir bem, e acredito até tenha viajado um pouco, encontrou os deuses, né? E acabou... A reflexão foi longe, né, Jairo? Exatamente, acabou entrando como ritual religioso. Depois é que veio a medicina. Bom. É um ponto que o próprio Siddhartha Ribeiro ele fala bastante, né? Exatamente. Sobre essa questão da planta ser que nem um cachorro, a gente utilizar a planta da cannabis para os mais diversos fins, seja para dormir, seja para estudar, seja para comer, seja para produzir corda. A gente tem um mar muito grande de possibilidades junto da cannabis. E a gente saber que existe um sistema totalmente paralelo ao nosso organismo, que há muito pouco tempo está sendo estudado, mostra que a gente não chegou nos limites que ele pode oferecer ainda para a gente. Um ponto que para mim surgiu muito de reflexão foi quando você começou a falar sobre as questões do desequilíbrio do sistema endocannabinoide, principalmente relacionados à esquizofrenia, né? Como a especialidade desse ano, né? Psiquiatria, a gente falando sobre essas questões de saúde mental, e a própria pandemia gerou muito essa questão, esse desconforto nas pessoas, essa questão da autorreflexão, da autonomia que as pessoas perderam ao longo da pandemia e como a saúde mental das pessoas foi se degradando aos poucos. E a cannabis aparece como uma vanguarda para esse tratamento. A gente, claro, já tinha o passado, né? A gente falando sobre os primeiros estudos, falando sobre epilepsia, sobre síndrome de Dravet, a gente já tinha esse material. Mas cada vez mais pós-pandemia, a gente começou a ver essa vanguarda dentro da saúde mental e como que ajuda em toda essa regulação para os pacientes. Quantos pacientes que a senhora já não deve ter atendido que vem procurar cannabis exatamente para a saúde mental deles, né? Olha, hoje, talvez a minha maior procura seja a partir da ansiedade. E aí você localizou bem no tempo, né? A pandemia, quando teve necessidade de entrar em isolamento, perder as relações pessoais, né? Disparou a ansiedade. A ansiedade, sem dúvida alguma, é a grande procura. Agora, tem coisas que emocionam muito Guilherme, Rafaela e todos que estamos ouvindo. Uma que me emociona muito é o autismo. Olha, pegar uma criança, como eu tendo uma criança que aos 8 anos de idade praticamente não falava, né? Não falava, comportamento completamente disfuncional, começar a tomar cannabis e a mãe, algum tempo depois, chegar e dizer assim, minha filha está inteligente, ou seja, começou a falar, entendeu? Hoje, depois de algum tempo mais, mexe no YouTube e no WhatsApp, entendeu? Então, é uma coisa que emociona a gente, sem dúvida alguma. Sem dúvida. Outro que você tocou também, que eu até comecei assim, bom, vamos ver, a esquizofrenia, entendeu? Eu tenho várias pessoas que eu acompanho com esquizofrenia. E tem um que disse especificamente para mim, Jário, eu não posso deixar meu antipsicótico e o olhinho. Ele conseguiu num ponto em que realmente acabou um grande bem-estar, né? Mesmo precisando ainda utilizar o antipsicótico, no caso dessa pessoa, com certeza, mas conseguiu. O olhinho ele não dispensa de jeito nenhum, e consciente da importância do óleo no seu bem-estar. Entendeu? Então, queria registrar. Fora também é outro negócio. A gente, outra coisa que eu também me emocionou muito é o caso das mães, o papel das mães na nossa história.
né? Desde a mãe lá da Charlotte, nos Estados Unidos, né, que ela tinha 300 convulsões por mês, coisa assim, né? Foi lá no Oregon, conseguiu uma plantinha, deu chazinha, e a menina, que praticamente estava em cadeira de rodas, que não conseguia mais andar, recuperou suas funções, anda, está alfabetizada. Pena que a Covid pegou essa criança aos 16 anos, depois de ter vivido 14 anos bem, né? E as mães brasileiras? As mães brasileiras, elas também tiveram essa mesma experiência, se organizaram, criaram associações, foram à luta, né? Tem até um filme legal, A Vida Não Espera, que vale a pena a gente dar uma olhadinha, mostrando a luta das mães, né? E mãe é um negócio, né? Como a minha também, a de vocês, quando bota uma ideia na cabeça para defender filho, sai de baixo, né? Exatamente. E se envolve o cuidado, a saúde do filho, então nem se fala, né, Jairo? Sabe, e abrir portas gigantescas. Se hoje nós podemos ter acesso a cannabis, devemos a elas aqui. E foi a partir de 2015, se não me engano, que foi a primeira resolução que abriu isso, né? Então, e abriu uma porta de janela enorme, que eu queria até fazer um registro da importância de vocês, que é uma plataforma que democratiza, né? Ela permite o acesso, dá informação, né, de produtos de qualidade. Então, realmente, não é fazendo propaganda, que eu não quero fazer propaganda, não é apenas registrar a importância da iniciativa de vocês, como também das associações que vêm a democratizar e garantir que mais e mais pessoas hoje têm acesso aos benefícios dos derivados da cannabis. Com certeza. A cannabis, querendo ou não, você já trouxe isso muito bem durante toda a sua apresentação, é uma planta ancestral, ela está na nossa história desde que a nossa história é história. Desde antes da gente começar a registrar a história, a cannabis já estava lá. E a gente poder hoje trazer mais informações para as pessoas, não só para profissionais de saúde, para a gente poder educar os profissionais de saúde para eles conhecerem mais do potencial terapêutico da planta, mas a gente também trazer para o paciente a qualidade de vida que ele merece. Exato. Esse é o grande ponto. É até uma questão que a gente abordou bastante com os meninos do Connect Cuida no primeiro webinar, que foi há 2 semanas atrás. A gente fala muito sobre a questão da qualidade de vida. O paciente que ele normalmente busca cannabis, ele já é um paciente muito fragilizado. E cada vez mais a gente precisa romper essa barreira, porque a gente pode oferecer uma nova vida, a gente pode oferecer um recomeço para uma pessoa que está muito fragilizada, e como o senhor bem disse, com o seu paciente de 8 anos que começou a falar, a qualidade de vida, o que essa mãe teve, ela nunca imaginou que ela teria na vida dela. É um presente que não tem o que fazer. Não tem mesmo. E aí, vocês falando, né, de bem-estar, qualidade de vida, me veio uma coisa na cabeça, Jairo. Você, né, ministrou toda essa aula de dividir o conhecimento com a gente sobre o sistema endocannabinoide, sobre os endocannabinoides, sobre os fitocannabinoides, né? E você mostrou, né, que os mecanismos estão muito bem elucidados, né? Tem toda uma linha de raciocínio, né? Não foi tirado, né, da ideia da cabeça de alguém. Então, a gente tem comprovação disso tudo. Eu queria saber, né, na sua opinião, o que você acha, né, das pessoas e dos profissionais que continuam alegando que a cannabis não tem uma aplicação terapêutica e medicinal. Primeiro, eu respeito a opinião de todo mundo, mas também me dou o direito de ajudar a conversar e evoluir as opiniões, entendeu? Então, eu não tenho muito problema em relação a isso, não. Eu tenho vários pacientes que chegaram a mim, principalmente, por exemplo, pacientes com artrose, com artrite, fibromialgia, chegaram através de reumatologistas, ortopedistas, que têm essa visão ainda não apurada sobre os benefícios da cannabis. Tem também, em alguns casos, crianças que chegam através de neurologistas, alguns também com essa opinião. E até psiquiatras também com essa opinião. Entretanto, eu tenho verificado o seguinte: os pacientes estão na vanguarda de ajuda dos profissionais de saúde a entender essa possibilidade. Muitos, mas muitos mesmo. Diz, olha, eu não acreditava, mas eu estou acreditando. Não receito, porque eu não estudei, né, esses profissionais. Então, não receitam, mas estão começando
a mudar. Eu acho que está havendo um processo de evolução muito grande, né? Muito grande mesmo. Nesse papel de evolução, tem todo um papel também que os meios de comunicação estão desempenhando. Você pega, com vocês aí na Canalisa, eu vi o depoimento do Selton Mello, e vai por aí afora, né? Estou falando do Celto, que é uma personalidade pública reconhecida, mas existem milhares aí que estão ajudando a mudar essa visão. Eu acho que é o tal negócio, né? 5.000 anos para se reconhecer que poderia ser útil, né? Então, nós estamos, pelo menos, eu não vou dizer que eu vou viver 5.000 anos, mas para uns 30, 40, 50, eu estou nessa batalha aí junto com vocês para avançar. Eu só queria trazer aqui uma fala de uma pesquisadora, se não me engano, dinamarquesa, que eu achei muito interessante. Ela disse o seguinte, que ela olhava a cannabis de um lado para o uso recreativo e adulto, como se chama, né, de prazer. Existe um tipo de uso que aqui não é legalizado, mas em muitos países é legalizado. Olhava a cannabis também no sentido de uso medicinal, que é o que nós estamos discutindo. Mas ela havia uma outra dimensão de bem-estar. Então, ela havia a dimensão de independente, de você ter uma afecção, ou não ter uma afecção clara para você usar como bem-estar na neuroproteção, como antioxidante, seja dermatológico, seja neuronal, entendeu? Então, essa dimensão é uma dimensão que eu acho que vale a pena a gente valorizar nessa fase de marca. Me chamou muita atenção sobre isso. Né? Com certeza. A gente precisa expandir a nossa visão e é muito bom saber que profissionais como você estão exatamente nessa vanguarda junto com a gente. Nessa batalha para a gente poder democratizar o acesso e para a gente poder informar as pessoas. Afinal de contas, a informação é a nossa maior arma contra todo tipo de problema, né? Exatamente. Quando a pessoa acha, né, fala pra gente que não existe uma comprovação, a gente tem pelo menos uns 5, 10 artigos para comprovar que tem. Então, pelo menos eu tenho um argumento. Eu aprendi, eu não sei com quem, mas eu aprendi um argumento muito interessante. O grande argumento que não tem comprovação é não existe estudos. Primeiro, não é verdade. Só nos últimos 5 anos, na PubMed, tem 7.000 artigos, só para limpar a área, né? Então, tem artigos. Bom, mas o argumento é, não, porque não tem o padrão ouro do teste, né? O duplamente cego randomizado, né? Que 2 pessoas, uma experimenta uma substância inerte, a outra não, e tal, e faz a comparação com o fio da vacina, né? Aí eu faço a seguinte pergunta, eu não sei se eu aprendi com alguém, eu montei em cima de alguém essa pergunta. É válida. Alguém fez teste duplamente randomizado para saber se paraquedas funciona? É verdade. Você tem um belo de um ponto. Você tem um grande de um ponto. Sério, eu convido os céticos para ir um passeio de avião comigo, boto 2 deles, um com paraquedas ou sem paraquedas, e vamos ver se funciona. Então, na verdade, na medicina existe todo um campo que é medicina baseada em evidências. Somou um caso, aconteceu tal coisa, somou outro, aconteceu, somou, vão pesquisar. Ou seja, esse acúmulo dessa experiência acaba resultando numa evidência que tem valor científico, sem dúvida alguma, que é a grande parte dos trabalhos que tem. E que pese que existe muito trabalho duplamente randomizado, duplamente cego, utilizando canabinoides, especialmente os sintéticos, porque aí você tem a molécula isolada. Muito trabalho mesmo, demonstrando a ação disso. Né? Muito comum isso. Pessoal, a gente já está chegando a quase 1 hora de webinar. Eu queria agradecer a presença tanto do Dr. Jairo quanto da Rafa, que está sempre aqui me acompanhando nessa jornada pelo mundo da cannabis medicinal. Dr. Jairo, eu queria saber se o senhor tem alguma palavra para a gente finalizar a noite de hoje. Eu tenho primeiro um imenso agradecimento, imenso, mas imenso mesmo, gigantesco, né? As pessoas que estão nos acompanhando, né? Porque são pessoas que, com certeza, vão se engajar nesse movimento, vão
estar mais claros a partir dessas iniciativas para uma jornada de luta que nós temos pela frente, né? Realmente é uma jornada de luta, meio que a gente se aliar àquelas mães brasileiras que iniciaram esse processo aqui. Então, as pessoas que estão nos acompanhando, uma noite que pegaram uma hora do seu tempo valioso para nos ouvir. Segundo a vocês, pela belíssima oportunidade da gente estar junto, né? Realmente, eu acompanho vocês, sou fã. A Rafaela diz, eu sou sua fã. Não, eu que sou fã de vocês. Eu continuo sendo sua fã, tá? Não desmerece o título que eu estou te dando. Essa oportunidade de estar compartilhando com você é muito agradável e elucidadora também, entendeu? Vocês trazem visões que realmente eu saio daqui muito mais enriquecido do que comecei a nossa conversa. Eu acho muito legal, Jairo, você dividir com a gente a sua visão, né, a sua trajetória, como que você chegou até onde você está, porque você comentou, né, de outras pessoas estarem nos assistindo, ou enfim, nos ouvindo, e provavelmente alguma dessas pessoas ainda não prescreve cannabis, e pode ser que a partir desse momento ela se instigue, né, fala, putz, acho que tem um caminho aí, né? Se instigue e veja que é possível, que há campos, que há lugares para estudar, inclusive vocês fornecem janelas de oportunidade para as pessoas se elucidarem. É simples, na verdade, do ponto de vista prático, clínico, é simples e extremamente útil, né? Que é o que importa, né? Sim, com certeza. Com certeza. Gente, novamente, muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado a todos que nos assistiram. Quinta-feira a gente se vê no YouTube, na gravação desse webinar. E até a próxima. Boa noite, gente. Até a próxima. Eu estou doido para chegar à próxima também. Nós também. Um abração para vocês. Tchau. Tchau.